Deixar para apresentar Eliel no final da pregação, tá bem? No final da apresentação a gente faz a apresentação de Eliel, novo convertido. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra, que é inspirada e revelada por Deus. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que Jesus, ele é a fonte da vida, e nós vamos trabalhar com esse tema nessa noite. Jesus, a fonte que nunca seca. Jesus é aquele que sacia a nossa sede, aquele que mata a nossa fome, que sacia a nossa sede. E Jesus, ele rompe barreiras, ele quebra barreiras, rompe barreiras, e ele nos oferece o extraordinário. Jesus, certa feita, ele disse para uma mulher: mulher, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede, nunca mais. Nunca mais. E hoje o nosso convite é para que nós possamos beber da água da vida através da sua palavra, que nós possamos sentir a presença de Deus aqui nesse local. Jesus se faz presente no meio da sua igreja, Ele se faz presente no meio do seu povo. Só Ele pode preencher todos os espaços das nossas vidas, todos os espaços da nossa vida, somente através de Jesus. Quando nós percebemos o mundo como está hoje, o mundo ele vive através e é marcado através da sede. Pessoas que têm sede. As pessoas estão com sede de aceitação, estão com sede de propósito, estão com sede de amor, mas nada disso consegue saciar a nossa sede. Sem Cristo na nossa vida, a nossa alma nunca é saciada a nossa alma, nunca. Jesus, ele transforma a nossa alma poderosamente, é Ele que sacia a nossa sede. Jesus aparece para aquela mulher, lá, a mulher, a gente conhece a história da mulher samaritana, oferecendo a ela o que ninguém pode dar a ela. Ninguém pode dar, as religiões não podem dar, os homens não podem dar, nada pode saciar a sede do homem e da mulher. Quando eu falo homem, a gente tem que sempre lembrar, é humanidade. A Bíblia, toda vez que fala de homem, ele está abrangendo homem e mulher, a humanidade. Nada pode satisfazer a vida da humanidade, a não ser Cristo. Antes de vir para cá, eu gosto de pegar alguns testemunhos, e tem uma mulher chamada Carla Secato. Ela é uma jornalista muito conhecida. Ela disse que nada conseguiu saciar a sede dela. Ela viajou por todos os países do mundo apresentando o jornal da Record. Nada. O casamento dela nunca foi saciado. Os filhos, os bens que ela adquiriu durante toda a vida dela. Está lá no YouTube o testemunho dela. Ela disse que só conseguiu saciar a sede dela quando ela encontrou Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. A alma dela foi completamente preenchida do vazio existencial. Somente Cristo pode preencher completamente o vazio da alma. Abramos nossas Bíblias lá no Evangelho de João. O Evangelho de João. E a gente vai ver aqui uma história real. Por isso nós temos que ler o texto até onde ele termina, a parte do primeiro contexto. João 4, do 1 até o 14. É uma perícope e é uma narrativa. Quando a gente fala narrativa, não é narrativa humana, mas é uma história real, são fatos. E esse fato aconteceu. E esse fato pode acontecer na sua vida hoje. A mesma coisa que encontrou quando Jesus se encontrou com essa mulher. Jesus é especialista em marcar encontros. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Foi porque um dia Jesus marcou um encontro com você. E se você ainda não é crente, Ele pode marcar esse encontro e te encontrar hoje, como Ele encontrou essa mulher. João 4, do 1 ao 14. Como de costume da igreja, eu vou ler os ímpares. Gostaria que a amada igreja lessem os pares. Aqueles que não têm Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. Senão você pode ler conforme a sua tradução, mas está aqui no Data Show. E nós vamos trabalhar com esse tema, justamente, Jesus Cristo, a fonte que nunca seca. Ele é a fonte da vida. A palavra de Deus nos diz assim:
Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, verso 3, a palavra de Deus nos diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse: isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Eu gostaria de ler com a igreja novamente, até o 14 só. Até o 14. Eu gostaria de ler com a igreja o versículo 14, um dos mais belos versículos da Bíblia. Vamos ler aqui, igreja. Mas que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Curve sua cabeça novamente, baixe sua fronte. Vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, já gratos pelo teu amor e pelo teu cuidado. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para compreender, ó Deus, a tua palavra. Palavra revelada, a palavra inspirada por Deus. Ó Deus, fala aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos estar com os ouvidos sensíveis e com os corações quebrantados e contritos para ouvir a tua palavra, palavra revelada, palavra inspirada, para que nós possamos, ó Deus, entender tudo o que o Senhor quer aos nossos corações. Fala, Senhor, através do teu Santo Espírito. Fala, Senhor, para que a tua igreja possa, ó Deus, entender a tua palavra. Essa é nossa oração, ó Deus, que nós oramos, ó Deus, já gratos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Jesus, ele é especialista em marcar encontros. Jesus é especialista em marcar encontros. E foi isso que ele fez. Jesus, ele tinha uma agenda a cumprir. E a agenda de Jesus é uma agenda espiritual. Ele tinha um encontro marcado com essa mulher. E essa agenda de Jesus era uma agenda intencional. Jesus tinha que ir àquela cidade, a cidade que era conhecida como a cidade dos bêbados. Já pensou? O nome Sicar, cidade dos bêbados, cidade da mentira, cidade dos bêbados. E Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher, intencionalmente. É isso que Jesus faz. Ele vai de encontro aos nossos corações, ele vem de encontro a nós. Ele faz isso, ele é especialista em marcar encontros, ele tem uma agenda intencional. É isso que a gente vai ver, perceber. Isso aqui é uma narrativa histórica, baseada em fatos reais. Quando a gente lê todos os evangelhos têm a ver com biografia. Os 4 evangelhos é a biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma história maior dentro da história.
É sobre Cristo, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Redentor, sobre o nosso Salvador, aquele que veio ao mundo nos salvar. E quando a gente lê esse Evangelho, vai mostrar que Jesus é Deus. O Evangelho de João é para isso. Ele foi escrito para isso, para demonstrar que Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, a saber, que no princípio criou todas as coisas, como está no capítulo 1. Aquele que fez e estava no primeiro casamento. Ele estava ali no primeiro casamento, no capítulo 2. Não era por acaso, mas simplesmente para manifestar a glória de Deus, para mostrar que Ele é Deus. No capítulo 3, nós temos o encontro, onde nós chamamos uma das doutrinas essenciais da Igreja Batista, que é a doutrina da redenção, onde ele encontra um homem, marca um encontro com o homem, e ele dá continuidade aqui, nesse capítulo 4 aqui, ele marca um encontro com Nicodemos. Nicodemos vai até ele, isso para mostrar que Deus, ele não faz acepção de pessoas, não faz, ele veio para salvar rico e pobre, prefeito e gari, sem acepções. Deus não faz acepção de pessoa, não de forma nenhuma, não é um Deus parcial, não, é um Deus imparcial. Ele salva, a intenção dele é salvar, é marcar encontros, Jesus, ele foge do primeiro embate, não era momento ainda, no verso 1 e 2, os fariseus estavam atrás de Jesus, atrás de embates, para ver quem estava batizando mais. Olha o que é que diz no verso 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, então Jesus, ele está aqui fugindo de embates. O ministério de Jesus aqui já começa a ganhar notoriedade, o ministério de Jesus começa a ser visto pelas outras pessoas, e esses fariseus tratam Jesus como é que eles veem o ministério de Jesus? Como atores, como hipócritas. Eles tinham inveja de Jesus, eles viam o ministério de Jesus com presunção, com desconfiança. Então começou uma oposição religiosa ferrenha contra Jesus, já aqui no capítulo 4. E isso prenuncia que Jesus, ele está além da religião, ele está além da religiosidade. Esse é um pré-anúncio para mostrar que Jesus está além da humanidade, além da legalidade humana, da hipocrisia humana, porque Jesus sempre demonstrou amor. Jesus tem um amor intencional, Jesus tem um amor incondicional pelas pessoas. Jesus, ele demonstra amor, graça acessível a todos, inclusive os fariseus. Muitos fariseus foram salvos, mas principalmente ele marca encontro com as pessoas, sem fazer acepção, os marginalizados. Ele chega, ele veio para os doentes. Não tem nenhum bom na terra, a palavra de Deus vai dizer, nenhum justo sequer. Então Jesus, ele tinha uma agenda a cumprir. E a primeira coisa que eu queria falar para a igreja é: quando nós cumprimos a agenda de Deus, vai aparecer oposição nas nossas vidas. Todo aquele que se levanta para fazer a obra de Deus, vai surgir o que, pastor? Oposição, porque faz parte, está enraizado. O próprio Senhor foi perseguido, mas Jesus ao mesmo tempo não se preocupava com popularidade. O que era que Jesus queria fazer? A vontade do Pai. Ele foi chamado para cumprir cabalmente a vontade do Pai, não para ser popular, nunca foi para isso. O crente não é chamado para ser popular, o crente é chamado para pregar a palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele foge do primeiro embate, ele foge do embate sobre batismo. Quem batiza mais? João Batista, o precursor, aquele que ia anunciar a vinda do Senhor, ou Jesus? Aí João, narrando a história aqui, vai dizer, Jesus não batizava. Olha o que é que ele diz no verso 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Meus amados, o que é que isso mostra? Que nós, que somos líderes ou cristãos, nós temos que aprender a delegar. Ninguém faz nada sozinho. Os discípulos de Jesus batizavam mais do que os de João Batista. Por quê? Porque Jesus, ele chama as pessoas para que elas possam fazer a vontade do Pai, e o líder tem que delegar funções, e Jesus fez isso, delegou a função do batismo para quem?
para os seus discípulos. Para os seus discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles discípulos tinham que formar outros discípulos. Qual o papel da igreja? Formar discípulos. Por isso nós delegamos. Não existe uma pessoa que faça tudo. Ninguém tem todos os dons e talentos. A igreja é chamada para exercitar os seus dons e talentos, cada um fazendo a sua parte. Cada um é importante aqui nessa igreja. Jesus não é um Deus que faz acepções, não, um Deus parcial, não. Todos têm valor para Jesus, e o valor é igual. Jesus, ele olha nos nossos olhos, ele chama aquela mulher que era marginalizada, o discípulo verdadeiro, ele capacita outros discípulos. Jesus nos chama para nós continuarmos a sua obra, e Jesus, ele faz a vontade do Pai. É o que é que diz? Nós temos que entender que está narrando uma história, e essa história, se a gente não pegar do capítulo 1 até esse versículo aqui, nós não vamos entender. Olha o que é que ele diz no verso 3: e deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então Jesus, ele sai para a Galileia. Há momentos que nós temos que recuar. O que é que Jesus faz? Não entra no embate de quem batizava mais, se era os discípulos deles ou os discípulos de João Batista. Há momentos nas nossas vidas que nós temos que dar 2 passos para trás, para que nós possamos dar 3, 4 para frente. Há momentos na vida que nós temos que recuar. Há momentos na vida que nós temos que pensar no que nós vamos fazer, se verdadeiramente aquilo agrada a Deus. Nós temos que recuar, não por medo, não, mas por estratégia, mas por sabedoria, para cumprir uma agenda divina, uma agenda do Pai, e não a nossa agenda. Jesus não passa em Samaria, não é por acaso, porque o próprio Senhor vai dizer que é uma ordem. Ele vai dizer aqui, João narrando, diz: era-lhes necessário passar por Samaria, era necessário, havia uma necessidade, não geográfica. Não era geográfica. Quando nós lemos os comentaristas, havia 3 caminhos passando por Samaria, mas é porque Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher, tinha um encontro marcado para salvar a vida daquela mulher. Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher que era rejeitada pela sociedade, uma mulher que estava cansada, uma mulher que estava sedenta da verdade, da palavra de Deus. Jesus hoje, ele continua encontrando pessoas, buscando pessoas nos lugares mais improváveis. Jesus, ele veio justamente para isso, para quebrar barreiras, para quebrar paradigmas. Quando a gente pensa, nós já pensamos isso, aquela pessoa ali, aquilo ali, nunca vai ser crente. Quando vê, está lá, crente, líder da igreja, ainda pastor da igreja. Ele quebra paradigmas, ele quebra barreiras religiosas, ele transforma de dentro para fora. Essa é a função do nosso Senhor e Salvador. Ele veio para os doentes, ele veio para os improváveis, ele veio para confundir as coisas sábias desse mundo. É isso que ele faz. Ele é especialista em marcar encontros. Ele busca onde as pessoas estão. Ele nos busca porque ele nos amou primeiro. Muitos estão às margens de uma sociedade perversa hoje, uma sociedade que está corrompida, mas Deus mesmo assim, ele vai atrás. Pessoas que estão mergulhadas em falsas religiões, metidas com religiões satanistas, mas Deus continua indo atrás dos marginalizados. Jesus vai atrás de cada um daqueles que são seus. Porque, olha o que é que ele diz no verso 4. Olha o mandamento aqui. Verso 4, meus amados. E era-lhes, isso é essencial, marque na sua Bíblia. E era-lhes, o que? Necessário passar pela região de Samaria. Como eu falei, não geograficamente, havia 3 caminhos. Mas não era isso. O necessário aqui, quando diz era necessário aqui, é o divino, é o espiritual. Jesus queria alcançar aquela mulher, aquela pessoa individualmente. Ele vai atrás de uma ovelha. Ele não vai atrás dos bodes, mas ele vai atrás das suas ovelhas. Uma ovelha
Ele não perde nenhuma delas. O necessário aqui era necessário, era o divino, era o espiritual. Jesus vai ao encontro de uma pessoa que talvez eu e você não iríamos. Jesus não perde nenhuma das suas ovelhas, porque está à margem da sociedade, ninguém dá nada. Jesus olha e diz: é aquela mesmo, ou é aquele mesmo, é dele que eu vou atrás, é dela que eu vou atrás, é ele que eu vou buscar, é ela que eu vou buscar. Talvez eu e você não iríamos, mas Jesus é totalmente diferente de nós. Sua rota era divina, tinha que passar em Samaria, e isso tudo mostra, mostra o que, pastor? Mostra o que? O seu propósito divino. Qual o propósito divino de Jesus? Alcançar os perdidos. Qual o propósito divino de Jesus? Alcançar os marginalizados. Naquele momento Jesus vai buscar quem? Uma mulher. Ele marca um encontro com uma pessoa, e ele quebra todas as barreiras, todos os obstáculos, a religiosidade, a raça, a cultura. Jesus ele veio para isso. Para quê, pastor? Para mudar histórias. Jesus é especialista em mudar histórias. Jesus é especialista em transformar vidas. Jesus é especialista em mudar vidas. É porque vocês não sabem, não percebem o tamanho do contexto cultural que havia ali. Havia uma briga entre judeus e gentios, samaritanos e judeus. Por quê, pastor? Porque os samaritanos, logo depois, quando Jeroboão assumiu, eles começaram a adorar falsos deuses. Havia o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, liderado, teve 19 reis. Nenhum deles prestaram, nenhum deles caminharam com Deus. E teve um, inclusive, que sacrificou seu próprio filho. Sabe o que é pegar seu filho, e colocar numa fogueira, oferecer ele a demônios? Foi isso. Então havia uma briga cultural entre samaritanos e judeus. Um dos reis sacrificou seu próprio filho. Eles começaram a apostatar. O que foi que eles fizeram? Construíram 2 templos, colocaram o quê? 2 deuses pagãos, um no alto, um numa montanha e outro na outra montanha, e começaram a cultuar, e começaram a viver pela imoralidade. Então havia uma disputa. Os samaritanos eram considerados impuros diante de Deus. Por quê? Porque eles abandonaram a Deus. E assim Jesus chega ao seu destino. No verso 5, nessa caminhada que a gente já viu aqui, olha o que é que ele diz. Verso 5. Assim Jesus chegou à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Jesus ele pisa naquele território, historicamente contestado pela cultura, pela raça que já estava misturada. Quando o imperador persa levou os romanos, ele deixou alguns lá e deixou outra comunidade que veio e se misturou com os samaritanos. Então Jesus ele quebra tudo isso. Ele vai naquela cidade chamada a cidade da mentira, chamada a cidade dos bêbados, para mudar a cultura, para mudar uma pessoa, para transformar uma mulher que depois se torna o quê? Uma missionária. Então Sicar, a cidade da mentira, campo de conflito. E Deus ele vem ao nosso encontro na hora dos conflitos, nos tirar dos conflitos, nos resgatar dos campos, nos tirar daqueles momentos onde chega a sequidão nos nossos corações. Jesus era especialista em fazer isso. Jesus ele quer tirar o crente do seu conflito. Para quê, pastor? Para reconciliar novamente a pessoa com Deus. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida nessa noite. Olha o que é que diz no verso 6, continuando a narrativa, a história, com H maiúsculo. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. É que nós percebemos aqui nessa narrativa que Jesus era homem. Jesus era Deus, homem. Jesus, cansado, se sentou no poço para beber água.
cansado, com sede, com calor, em pleno meio-dia. O poço ali era um símbolo de onde o pessoal se reunia para conversar, para dar água aos animais. E havia vários encontros entre pastores naqueles poços ali. E Jesus, naquele momento, ele estava cansado. E nessa noite eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos visita nessa noite, Jesus sabe do teu cansaço. Jesus sabe das tuas fadigas, do que você está passando. Jesus sabe como tua alma está hoje nessa noite. Ele sabe da tua rotina, Ele sabe das tuas lutas que tu tem enfrentado, porque Ele foi homem também, Ele cansou também, Ele veio nos substituir, justamente, Ele sabe do que você está passando, da tua rotina, da tua exaustidão, Ele sabe das tuas lutas que tu tem travado, Ele sabe da sequidão da tua alma, Ele conhece a tua vida, Ele sabe do teu passado, Ele quer mudar o teu presente. É isso que Jesus quer fazer. E ele começa o diálogo com essa mulher. E esse diálogo do verso 7 ao verso 9 é um diálogo tremendo. E esse diálogo é chamado do quebra-barreiras. Jesus quebrando barreiras, Jesus quebrando paradigmas, Jesus quebra preconceitos, porque Ele é Deus. Jesus é especialista em quebrar barreiras étnicas, culturais, sociais. Ele é especialista, barreira de gênero, um rabi, um mestre, como Jesus era, mestre rabi, não poderia naquela cultura conversar com uma mulher daquela forma, porque era mal visto, e Jesus quebra todos esses obstáculos. Jesus é especialista em quebrar barreiras religiosas, barreiras morais. Aquela mulher tinha um passado complicado. A gente vai ver que ela era mulher de 5 maridos, já tinha tido 5 relações, nada satisfazia o coração dela. Jesus não liga para o nosso passado, Ele quer saber do nosso presente para garantir o teu futuro. É isso que Jesus quer fazer. É isso que Jesus quer mudar. Ele quer passar o teu passado a limpo para garantir o teu presente, para que um dia tu esteja face a face com Ele no futuro, para garantir o teu futuro. Cristo, Ele não se intimida com os muros que tem ao nosso derredor, não. Aqueles muros que às vezes nos afastam de Deus. Deus é especialista, Jesus é especialista em quebrar barreiras. Ele quebrou o muro da separação. Havia um muro que separava o santo dos santos. Tinha que passar pelo primeiro muro, depois tinha o santo e o santo dos santos. Ele quebrou todas essas barreiras para te dar acesso a Deus. Você pode ter acesso hoje a Deus, você pode ir a Deus diretamente hoje. É hoje. Ele quebra barreiras, o muro da separação. Ele atravessa os preconceitos, Ele cura os traumas, Ele mata a vergonha para nos alcançar. Aonde o mundo vê obstáculos, Jesus vê uma alma sedenta. E Ele quer tratar a sede da nossa alma. Jesus é especialista em quebrar barreiras, em mudar histórias. Olha o que é que Ele diz. Jesus começa o diálogo. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Verso 7. Tirar água. Jesus lhe disse: dei-me um pouco d'água. É interessante que Jesus começa com um diálogo simples. Simples. Dei-me um pouco de água. Jesus inicia um diálogo, Ele é especialista nisso. Um pedido simples. Mas havia uma profundidade na intenção de Cristo. Era buscar aquela mulher. Era quebrar as regras sociais, culturais. Era falar com aquela mulher samaritana. Ele começa pedindo algo a ela. A mulher samaritana não buscava Jesus, não. Ela foi buscar água. Mas Jesus a buscou, assim como Ele busca todos os pecadores perdidos. A sua mão está estendida, dizendo: vinde a mim. É através de um convite, convidando todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus nos encontrou aonde nós estávamos.
Essa mulher inicia uma conversa, Jesus inicia uma conversa com essa mulher, revelando que essa mulher tinha uma sede profunda. E ele chega como? Humildemente. O mestre chega numa mulher humilhada, numa mulher que passava por problemas, vários problemas, pedindo a ela o que ele tem em abundância, que é a água da vida. É isso que Jesus chega. Olha o que é que ele diz. Olha o que é que a mulher diz agora. A gente vai ver no verso 8, que os discípulos de Jesus tinham saído. Verso 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. É interessante isso, que Jesus, naquele momento, isso serve para a gente. O encontro é pessoal. Jesus manda os seus discípulos ir na cidade. Jesus vai ao encontro daquela mulher sozinho. E ali, naquele momento, era um momento de revelação pessoal. Coisa que nós temos que entender. Quem é Cristo? O que Cristo faz pelas nossas vidas? A ausência daqueles discípulos ali era proposital. Jesus manda eles ir, para que ele pudesse se revelar para aquela mulher, mostrar quem ele é para aquela mulher. Meus amados irmãos, há momentos, há encontros, que é entre você e Deus. Há momentos que é só entre você e Deus. Há momentos que nós temos que nos afastar da multidão. Naquele momento Jesus não queria distração, Jesus queria aproximação, intimidade, relacional, era isso. Há momentos que é entre você e o seu Deus, há momento que é entre você e o seu Salvador, há momento que nós temos que ficar sós com Ele, um encontro pessoal, colocar todas as nossas causas, dúvidas, diante daquele Deus Todo-Poderoso. É momento de intimidade com Deus, quando Ele marca o encontro. Há encontros que é entre você e Deus, não pode ter distrações, não. É entre você e o seu Salvador. Olha a pergunta da mulher, no verso 9. Há um diálogo aqui, a gente vê que é uma narrativa e a gente tem que ler. Jesus está dialogando com essa mulher. Verso 9, olha o que é que a mulher diz. Então a mulher samaritana perguntou: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? É interessante que ela se surpreendeu com Jesus. Por que é que as pessoas aí fora ainda se surpreendem com Jesus? Porque sabe o que é que essa mulher esperava? Julgamento. Sabe o que é que essa mulher esperava de um mestre? Desprezo. Sabe o que era que essa mulher esperava desse rabi, que era o próprio Senhor e Salvador? Silêncio. Mas Jesus convida essa mulher a um diálogo. Jesus, ele desarma as nossas defesas, quando ele chega até nós, humildemente. Aonde nós esperamos condenação, ele oferece o que, pastor? Graça irresistível, graça intencional, graça que salva. Aonde nós esperamos condenação, Jesus nos dá o que, pastor? Misericórdia. Aonde nós esperamos condenação, Jesus nos dá o que, pastor? Perdão de pecados. Aonde nós esperamos condenação, Jesus nos dá o que, pastor? Compaixão, amor, cuidado. É isso que Jesus faz. Ele nos oferece a própria água da vida. Ele é aquele que sacia a nossa sede. E agora ele faz a oferta. Do verso 10 ao verso 14, é a oferta da água da vida. Olha o que é que Jesus disse para a mulher no verso 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Água viva, a água que sacia a nossa fome, a nossa sede espiritual e a nossa fome espiritual. Jesus, ele muda totalmente a expectativa aqui. Aquela mulher não entendeu, ela pensou que era água natural, mas ele estava falando da necessidade eterna que aquela mulher tinha. Ele estava falando de salvação, da presença da eternidade, que a própria eternidade estava presente a ela naquele momento ali. Olha o que é que Jesus diz, só para repetir,
no verso, aqui é lindo esse verso. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água vivas. Água viva, a água que dá vida, a água que dá eternidade, a água que sacia a nossa sede. Muitos conhecem religião, mas não conhecem o dom de Deus. Muitos conhecem religião, só Jesus tem a água da vida, a vida que pode ser satisfeita através do Espírito Santo de Deus. E a vida aqui ele traz fontes aos nossos corações, mananciais completos, e isso pode começar hoje na sua vida. Às vezes nós somos crentes, mas nós estamos com o coração seco, nós vivemos em sequidão, em desertos, que pensamos que não vamos sair, mas Ele quer derramar água viva no teu coração, para te dar vida em abundância. Isso tem que começar aqui hoje, mudança de vida, transformação, para que nós possamos viver homens e mulheres jubilosos, cheios, satisfeitos com a presença de Deus. É isso, e isso começa hoje para ecoar a eternidade afora. É isso que Deus quer fazer. Olha o que é que a mulher faz agora, é um diálogo. A mulher agora, verso 11, ao que a mulher respondeu, verso 11, o Senhor não tem um balde, e o poço é muito fundo, de onde vai conseguir essa água? Ela não entendeu nada, nada. Muitos hoje ainda não entendem nada, não entendem o chamado. Ele estava oferecendo a água da vida, e ela ainda estava vivendo pela lógica humana, tentando entender as coisas espirituais com os olhos carnais. Ela estava vendada ainda. E nós, crentes, meus amados irmãos, quantas vezes nós não limitamos Deus com a nossa razão humana e bem pequeninha? A fé precisa ir além, além. A fé é a convicção de fatos que não se vê, mas a certeza de coisas que se esperam. Nós temos que nos aprofundar no sobrenatural de Deus, a fé em Deus que pode transformar, mudar. E agora essa mulher não entendeu nada mesmo. E no verso 12 agora ela quer fazer uma comparação entre Jesus e Jacó. Olha o que é que ela diz. Para completar, ela estava cega. Olha o que é que ela diz. Verso 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Ela não entendeu nada. A mulher tenta comparar Jesus com Jacó, não entendeu nada. Jesus com Jacó, a mulher tenta fazer uma comparação com aquele patriarca, mas Jesus ele veio cumprir todas as tradições. Ele veio cumpri-las, ele veio superá-las, ele veio quebrar todas as comparações. Jesus é diferente de tudo e de todos, ele é Deus. Jesus não é apenas um profeta, não, nem um patriarca, não. Ele é a própria fonte da vida que sacia a nossa sede. Por isso que Jesus muda totalmente o foco da conversa. O poço que aquela mulher estava vendo era um poço físico, mas a necessidade dela era espiritual. Ela precisava de água viva para ter vida. Uma expressão que representa o que, pastor? Eternidade, plenitude no espírito e satisfação da alma. A água viva vai trazer isso para você. Vida eterna, plenitude no espírito e satisfação da alma. A mulher não entendia nada ainda, porque o diálogo não tinha acabado. A mulher não entendia, mas ela estava sendo convidada a beber da única fonte que sacia para sempre a nossa sede. E há uma diferença entre a água natural, a água do poço com a água da vida. Pastor, a água do poço sacia momentaneamente a nossa sede. A água da vida, eternamente. A água do poço, água física, água temporal, a água da vida que é Jesus, fonte espiritual, fonte eterna. A água do poço precisa ser retirada. A água da vida é oferecida para você nessa noite de graça. A água do poço pertence ao passado, a Jacó. A água da vida ao presente, ao futuro, que é Jesus Cristo nosso Senhor. É isso que representa. Quanto de nós tem bebido
de fontes passageiras aqui na terra, fontes temporais, tentando saciar algumas áreas das nossas vidas com sucesso, religiosidade, empregos. Pode trabalhar no que você quiser, mas glorifique a Deus com o teu emprego. Relacionamentos errados. Essa mulher já era o sexto dessa mulher. Procurou em locais errados, fontes erradas, jovens, cuidado. Prazeres errados, momentâneos, temporais, que em vez de trazer vida, vai trazer morte. Um abismo chama outro abismo. Somente Jesus pode preencher o vazio da nossa alma. Somente Jesus pode preencher completamente o vazio do nosso coração. Somente Ele pode derramar fontes de águas vivas nos nossos corações. E Jesus, Ele começa uma transformação na vida dessa mulher. E essa transformação começa como, pastor? Interiormente. Não é exteriormente. Não é isso aqui. Não, mas é interiormente, trabalhando nos corações, mudando os corações. Olha o que é que Jesus disse no verso 13. Verso 13. O verso 13 e 14 aqui são todas palavras de Jesus. É uma sentença que Jesus fala. Palavras de Jesus. Quem gosta de dizer isso é a igreja lá, né? Palavras de Jesus, mas aqui é toda palavra de Jesus. Palavras de Jesus. Olha o que é que ele diz. Jesus diz assim, verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. O que é que ele está falando? Da água do poço. Mulher, se tu beber daquela água ali, tu vai voltar a ter sede. Porque ela vai saciar a tua sede, vai matar a tua sede momentaneamente. Mas Ele quer trabalhar onde? Ele quer trabalhar na nossa alma. Ele quer trabalhar o nosso espírito. Nós já bebemos da água que sacia a nossa sede, e nós já experimentamos da água da vida, e nós que somos crentes, nunca mais teremos sede, nunca mais teremos sede. Riquezas temporais, água passageira, status sociais temporais, prazeres momentâneos temporais, são água de poço, não dá sustância ao crente, não. O que sustenta é a água da vida. Somente Cristo pode saciar completamente a tua sede nessa noite. E ele termina com um dos mais belos versículos, que está no verso 14. Vamos ler, igreja, aqui, ó. Está aqui na tela, eu quero ler junto com a igreja, vamos lá? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar a vida eterna. Louvado seja Deus. Aqui está o clímax. Jesus chega no clímax, no ponto máximo do diálogo com essa mulher. Jesus oferece não só alívio, não. O que Jesus está oferecendo nessa noite é transformação, é mudança de vida. Ele não quer somente transformar, mas Ele quer plantar no teu coração uma fonte para jorrar para a eternidade. É isso que Jesus quer fazer. É isso que Jesus quer fazer. Ele está plantando nos nossos corações uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Jesus diz que, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Fonte que jorra para a vida eterna, transbordar até a eternidade. É isso que Jesus está oferecendo para você. E essa mulher entendeu. No final dessa narrativa, dessa história verídica e real, vai dizer que essa mulher se tornou uma missionária. Ela foi pregar na sua cidade, na cidade dos bêbados, na cidade da mentira, para que outras pessoas pudessem ser transformadas. Por isso que Jesus, narrando a sua carta, lá em Apocalipse, ele vai dizer assim:
o Espírito diz à noiva, vem. Eu quero ler com a igreja novamente. Vou pedir a Amanda para colocar aqui, Apocalipse 22, 17, para que a gente possa ir para as aplicações. Apocalipse, vamos ler, igreja. O Espírito e a noiva dizem, foi baixinho, vamos de novo. Vamos lá. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ele está oferecendo só isso para você nessa noite. Para que você possa vir e experimentar a fonte que jorra para a vida eterna. Fontes eterna colocada no nosso coração, que vai transbordar, que vai nos encharcar. É isso que Jesus quer, que nós ficamos cheios, transbordantes da água da vida. Eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar no que Deus falou aos nossos corações nessa noite, o que Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, quando Jesus Ele entra nas nossas vidas, Ele não quer mudar somente o nosso exterior, não, mas o propósito dele é mudar o meu interior. Ele quer trazer o quê? Uma nova vida, um novo propósito. Qual o propósito da tua vida? Não só o exterior, mas o interior. Nova vida, novo propósito, nova alegria, novo testemunho e nova criatura. É de dentro para fora que Ele quer trabalhar nos nossos corações. A mulher foi ao poço, um poço comum para tirar água, para beber água. Mas Jesus queria muito mais. Aquela mulher não conhecia Jesus. O encontro com Jesus mudou o destino daquela mulher, restaurou a sua dignidade, transformou o seu coração, mudou a sua vida completamente de dentro para fora. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Um encontro casual, um encontro comum, mas que se tornou um encontro intencional. Aqui está o divisor de águas da vida de toda a humanidade. Jesus, ele vem de encontro aos seus filhos. Jesus se revela aos seus filhos e ele sabe da tua sede nessa noite. Ele está oferecendo a você a água da vida. Ele quer iniciar um processo de transformação, de mudança de vida na tua vida nessa noite. Hoje Jesus continua dizendo. Hoje Jesus continua dizendo a mesma coisa. Se você soubesse quem está falando com você nessa noite, meu amado, através dessa palavra aqui que muda. Se você souber, Ele vai mudar o teu passado. Ele vai mudar a tua história. Ele vai saciar a tua sede. Ele está oferecendo simplesmente a sua presença eterna, fontes que jorram para a eternidade. O que Ele está te oferecendo é graça sobre graça, misericórdia, perdão, amor e a água da vida que sacia a nossa sede. É isso que Ele quer te dar. Talvez você tenha tentado buscar saciar a tua sede em cisternas. Talvez ela esteja rachada. E ela vai rachar, porque ela nunca vai saciar a tua sede. Somente a água da vida vai saciar a tua sede. Como foi a história da jornalista que eu contei. Somente Cristo saciou a minha sede. Somente Cristo saciou a minha sede. Às vezes você pode se sentir, nessa noite, do jeito que você está aí, você pode se sentir que Deus pode estar distante de você. Jesus, Ele veio, Ele está vindo de encontro a você nessa noite, para trazer impacto e mudança no teu coração, para que flua dentro de você água viva. Somente assim, água viva, água que dá vida, água que jorra para a eternidade.
Talvez você se identifique com aquela mulher hoje. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja querendo preencher o seu vazio. Homens e mulheres, humanidade, com pessoas, com homens, com o mundo. Hoje Jesus está oferecendo a você água viva. Não adie esse encontro com Jesus. Ele está aqui hoje, junto do poço. O poço que é essa vida seca. De homens e mulheres que vivem sem Deus. Primeiro ele pede e diz: dê-me de beber. Para depois ele dizer: eu te darei água viva. Porque eu sou a água da vida. Hoje Jesus está à beira do poço. Está do teu lado, te fazendo esse convite, para que você beba da água inesgotável, não seca, ela mata a nossa sede, ela sacia a nossa sede. Cristo quer transbordar no seu coração, nessa noite. Ele foi, está indo, está te convidando nessa noite, como Ele fez para essa mulher entendeu. O chamado é um chamado individual. Jesus chamou aquela mulher individualmente, foi buscá-la individualmente, marcou uma agenda intencional para ir até aquela cidade, a cidade dos bêbados, a cidade dos marginalizados, para trazer transformação, mudança de vida, saciar sede, jorrar fontes de águas vivas, mananciais vivos, torrentes vivas. É isso que Jesus faz. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Venha a Ele. Mulher, se tu conhecer quem está falando contigo, tu nunca mais terás sede. Homens e mulheres de Deus, não perca a oportunidade, não adie mais esse chamado de Jesus Cristo ao teu coração. É um encontro pessoal, é um encontro entre você e Deus. Não perca mais tempo. Venha, experimente, beba da água da vida, para que você possa ter vida, para que Ele possa saciar completamente a tua sede, para que Ele possa mudar a tua vida. Pastor, o que é que eu faço? Creia em Jesus como essa mulher creu, essa mulher acreditou, essa mulher confiou, essa mulher foi mudada, restaurada, restituída. Não somente ela, mas sua casa, que ela foi pregar na sua casa. Houve restauração, houve transformação, houve mudança de vida, completamente mudada, transformada, através daquele que é o único que pode mudar as nossas vidas, a nossa história, numa nova história. Não há tempo a perder, não perca. Pastor, eu estou visitando, não perca tempo. Chegou o tempo, chegou a noite de ter esse encontro pessoal, revelador, transformador com Jesus, para mudar. Ele não quer saber do teu passado, eu já falei, Ele quer saber do teu presente, para mudar o teu futuro, mudar a tua história, transformar a tua história. Somente assim, não tem como. Esses samaritanos aqui, Jesus fez várias comparações, e muitos creram, muitos retornaram para adorar o Deus verdadeiro. O exemplo que Ele deu dos 10 leprosos, somente um samaritano voltou para adorá-lo. E o que é que Jesus diz? Cadê os outros 9? Os judeus, nenhum dos 9 voltaram, somente um. E aquele samaritano, aquele homem saiu o quê? Salvo. Ele marcou um encontro com um homem chamado, desse tamanhozinho aqui. Vocês estão lembrados dele, não estão? Subiu no sicômoro, Deus disse: desce daí, que hoje estarei na tua casa. O encontro é pessoal. O encontro é pessoal. Não adie esse encontro, não resista a esse chamado individual no seu coração, para que haja transformação através da água da vida.
Somente através da água da vida. Somente através da água da vida. Não há como ter outra transformação. Se você ouviu a voz do Senhor nessa noite, e você entendeu esse chamado, não negligencie esse chamado. O convite é para você que você creia, que você receba Jesus Cristo nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida. Que você se arrependa do seu passado, que você confesse com a sua boca e creia com o seu coração, para que desse coração possa fluir fontes de água viva. Não recuse o chamado de Cristo. Ele está convidando você mesmo, que está demorando a vir até Ele, a entregar a sua vida a Ele. Aquele que está resistindo, o chamado é para você, homem e mulher, para que você se entregue por completo, por completa, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja restauração, para que haja novo nascimento, mudança de vida, transformação de dentro para fora, regeneração, nova criatura, nova vida, nova pessoa. E o convite é para você nessa noite, que ainda não é crente, para que você creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você se arrependa do seu passado, para que você comece uma nova história, somente assim, e é publicamente essa confissão. Nós não podemos viver escondidos, não, mas confessar com a nossa boca, isso é publicamente, e crer com o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, somente assim. Pastor, como é que eu faço isso hoje, agora, diante dele? Você pode fazer isso agora, confessando, crendo que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é a água da vida, que somente Ele pode te dar vida, vida em abundância. Não resista a esse chamado, um chamado ao seu coração, é um chamado ao seu coração, para que você possa vir, beber, experimentar e nunca mais ter sede, porque Ele sacia a alma. A alma. O que está em jogo é a alma. O que está em jogo é a eternidade. Você não pode dizer que não teve uma oportunidade, que não veio por uma igreja bíblica, que não pregou a palavra de Deus e que não fez o convite a você para você vir até Ele. Eu convido você nessa noite, que ainda não é crente, para que você possa crer nessa noite, crer em Jesus Cristo e confessá-lo publicamente. Alguém que ainda não é crente, nessa noite quer entregar a vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, crer que Jesus ressuscitou dos mortos, para que seja salvo. Alguém nessa noite, não vou nem orar, é olho a olho, todos com os olhos abertos hoje. Alguém nessa noite, se tiver, levante de sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Se você crê, se você confia nesse Deus, nesse Salvador, alguém nessa noite que ainda não é cristão e quer entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente, para que Ele possa saciar a tua fome, matar a tua sede. Há alguém nessa noite? Há alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo? Somente se você foi convencido através do Espírito Santo de Deus, para que você possa nascer de novo, nascer do céu, nascer de Deus. Há alguém nessa noite? Que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Nova oportunidade. E antes de nós cantarmos, vamos apresentar Eliel, nosso guerreiro. Deixa eu passar um alquim na mão que eu vou pegar. E eu pensando que eu ia pegar, Lucas, com um microfonezinho, ó. Rapaz, que negócio. Eu vou usar isso aqui, Lucas. Mãe aqui, oi. Tu vai ser o meu... pronto, Giliardi. O Lucas não está aqui hoje, o outro Lucas foi o meu pedestal na outra vez. Então, quem vai ser o meu pedestal hoje é Giliardi. Vem aqui, Eliane. As tias, vem, tias. A avó... Vem, a vovó, vem para cá. Oh, vem para cá.
Olha aqui o guerreiro aqui. 17 dias na UTI. 21 dias no total. 14, 4 na... 21 mais 4. O pastor está contando errado. Quase um mês. Quantas paradas? Uma parada cardíaca teve. Mas está aqui. Vai ser apresentado, novo membro da igreja. Diante de Deus, diante dos homens. Que privilégio, meus irmãos. Que privilégio. Deixa eu pegar, que eu já peguei na casa dele, já fui lá, já. Já peguei lá, vovó, já botei no braço, já. Deixa eu pegar o texto aqui, pegar ele. E a gente sabe, meus amados irmãos, eu peguei ele aqui. Não chora não, aqui, aqui já é testado. Testado e aprovado. Está aqui, com os olhos. Louvado seja Deus. Eu falei que não chorava, ele já está fazendo bico aqui. O pastor não sabe pegar direito, né? Meus irmãos, a gente sabe que os filhos são herança do Senhor. E que privilégio. Para as mães, né? Sabendo que eles são de Deus. E o papel da mãe é só ensiná-los no caminho que eles devem andar. Esse é o papel da mãe. Dos avós, né, ensinando-os no caminho que eles devem andar. E a palavra de Deus diz que das criancinhas é o reino dos céus. Mas ao mesmo tempo ele vai crescer. Eliel vai crescer em nome de Jesus, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em estatura, graça e conhecimento. Diante de Deus e diante dos homens. Aqui, para dar o testemunho dele. Para saber que Deus continua fazendo grandes coisas no meio do seu povo. Maravilhas, prodígios. Foi 21 dias. Eu pensei que estava com bem uns 6 meses já. O tanto que a gente dobrou os joelhos por Eliel. Vamos orar por Clara também. Clara já está com quase 15 dias que está na UTI também. Mas Deus tem propósito na vida dela. Hoje ela já saiu do balão de oxigênio já. Clara de Camila. Orem, igreja do Senhor. Orem. Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Eliel disse que ele não ia chorar, não vai mesmo não. Ele já se acostumou com o pastor aqui com balanço. Testado, 2 filhos. Quem cuidava era eu de madrugada, meus irmãos. Pensa num pai. Era. E ainda limpava. A mãe está aí, para provar. O pastor não mente, não. Ela balançando a cabeça que sim. Mas Eliel é uma bênção do Senhor. E a gente crê no agir de Deus. Crê no agir de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor. Eu queria orar pela vida de Eliel. Orar pela vida de irmã Edilene, guerreira. Passou lá 21 dias. As irmãs e a avó fizeram um rodíziozão lá no hospital. E está aqui hoje. A testemunha. Aqui com os olhos todo empacotado, e a Edilene me ligou, disse, vou levar hoje. Eu digo, traga ele, isso é uma bênção de Deus, mamando, e crescendo. Vamos orar em nome de Jesus. Eu peço que você estenda sua mão direita, para a vida de Eliel. Eliel também estendeu a mãozinha dele aqui, que coisa, gente. Para a gente orar pela vida de Eliel, para que Deus abençoe, para que Deus o guarde, para que Deus o livre de todo o mal, como foi a bênção sacerdotal de Moisés a Arão. Bote bem aqui, Giliardo. Números. Número 6. Primeiro vamos orar, depois eu impetro a bênção sacerdotal na vida de Eliel de Deus. Levante sua mão direita, vamos orar pela vida dele. Deus, muito obrigado pela vida de Eliel. Nós sabemos, ó Deus, que é mais um milagre que Tu fizeste. Ó Deus, na vida dessa família, na vida dessa mãe. E nós somos gratos, ó Deus, por essa noite, pelo Teu cuidado, sabendo, ó Deus, que no final
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós vemos aqui, ó Deus, o teu agir, o teu milagre, o teu poder revelado, ó Deus, na vida de Eliel, o pequeno Eliel, que está aqui, ó Deus, com saúde, vida, ó Deus, e nós sabemos que foi o Senhor que operou esse grande milagre na vida dele. E nós somos gratos, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, que o Senhor guarde a vida e sustente a vida de irmã Edilene. Que ela possa ensinar Eliel no caminho que ele deve andar, para que ele nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E ela já está fazendo, ó Deus, apresentando, ó Deus, Eliel aqui diante de ti, diante do teu povo. Ó Deus, isso é graça tua, ó Pai. Cuida, Senhor. Livra essa família de todo e qualquer mal. Seja com o pequeno Eliel, que ele cresça como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em estatura, graça e conhecimento, diante do Senhor e diante da humanidade. Ó Deus, esta é minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Só deu tempo de terminar a oração mesmo. Eliel já se espremeu aqui já. Eu vou orar aqui, ler a bênção sacerdotal. Vou continuar um pouquinho aqui, que a vista do pastor, você sabe como é. A palavra de Deus nos diz assim, lá em Números 6, do 24 ao 26, diz assim: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê paz. Amém, igreja? Louvado seja Deus pela vida de Eliel. E agora vamos ouvir um hino, em seguida a gente ora para que nós possamos ir para os nossos lares. Que havia em mim, sem me ouvir, conheceu
de águas vivas. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, ó Deus, te rendemos graças. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, porque nós sabemos que é fonte inesgotável. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se faz presente hoje aqui. Que nós possamos, ó Deus, ter um restante de semana, um começo de semana abençoado e abençoador na tua presença. Que não só seja abençoado, ó Deus, mas que nós possamos ser bênçãos para outras pessoas. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida, Senhor, dos visitantes. Cuida, Senhor, de cada um daqueles que já congregam na tua igreja. Ó Deus, que nós possamos continuar na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer dia após dia. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.